Bora falar sobre as oportunidades nas criptomoedas, pessoal. Claro, pensando aí para o longo prazo. Será que chegou a hora de encher o carrinho? Será que é hora de esperar? A gente sempre vai levar em consideração tanto o cenário cripto quanto também o macroeconômico. Cola comigo até o final. Ontem, pessoal, até postei lá no meu Instagram, lá nos stories, sobre esse post, né, de um presidenciável. Vamos falar mais sobre esse presidenciável, certo? Que tá prometendo lastrear o dólar em Bitcoin, pessoal. Então perceba como as coisas para o mercado de criptomoedas estão mudando e cada vez mais eu acredito que esse mercado vai ganhar força. Agora a gente vê, e até a gente comentou aqui no canal alguns vídeos atrás, essa história dos BRICS, da moeda dos BRICS lastreada em ouro. Qual que foi a questão que eu levantei naquele vídeo quando eu falei sobre esse assunto? Como é que a gente vai auditar o padrão ouro americano, o fim do acordo de Bretton Woods? Ele se encerrou justamente por conta da desconfiança dos países com relação às reservas de ouro dos Estados Unidos. Então, o grande problema de você ter uma moeda lastreada em ouro é a questão de você não conseguir com facilidade auditar essas reservas de ouro, certo? Isso pode ser manipulado, a gente tem que ter muita confiança em quem está fazendo essa gestão. Agora, se fosse lastreado no ouro digital, que é o Bitcoin, aí o negócio seria diferente, é muito mais fácil de auditar. E parece que os políticos, parece que eles estão abrindo os olhos para essa questão da moeda precisar de um lastro, porque hoje o dólar não tem lastro, e estão considerando aí o Bitcoin como um possível ouro digital, certo? A gente vai entrar mais nesse assunto porque isso é muito positivo. Temos notícias muito positivas, como os ETFs da BlackRock. Então o mercado de cripto está se desenvolvendo, certo? A gente teve aquela vitória da Ripple que a gente comentou também. Então tem muita coisa boa acontecendo no mercado cripto. Enquanto isso, as altcoins estão nas mínimas. A gente está sim tendo oportunidades muito boas nas criptomoedas, ok? Mas a questão é a macro. E a gente vai desenrolar mais durante esse vídeo, beleza? Antes, um convite rápido. Você que quer negociar criptos, pessoal, temos a nossa nova parceira que é a BingX. Você pode fazer o seu cadastro, a sua conta no link da descrição. Também tem o QR Code aí na tela para você escanear e fazer a sua conta. Em breve vou anunciar para vocês uma novidade, certo? Para quem fizer o cadastro pelo nosso link, a gente vai fazer um bônus, um gostosinho para vocês, tá? Teremos uma sala gratuita de operações, certo? Com algumas operações ali para vocês que fizerem o cadastro pelo nosso link, beleza? A gente vai comunicar mais adiante essa novidade, mas se você já quiser fazer a sua conta, o link está na descrição, já cai para dentro aí da BingX, que vai ser a nossa corretora parceira de agora em diante, é lá que eu vou negociar as minhas criptos, beleza, pessoal? Uma outra questão, não precisa de KYC. Você que não gosta de fazer o KYC, fica tranquilo que com a BingX não precisa, tá? Então, cai para dentro aí. E agora a gente segue, então, falando, né, justamente sobre essa questão aí do que fazer nesse momento, será que é oportunidade ou não? A gente estava falando isso ontem lá para os assinantes do Hackeando Smart Money, né? Até postei lá no meu Instagram os reposts da galera aí sobre gestão. Então, a gente acredita, né, pessoal, naquela filosofia de nem 100% dentro, nem 100% fora. Para quem é assinante dos membros ou é aluno do Clube dos Capitalistas, sabe que eu estou começando a aumentar a minha posição de risco, aproveitando algumas oportunidades. Nesse vídeo eu quero falar de algumas oportunidades que eu também estou de olho, certo? Vamos começar pela parte positiva das criptos, depois a gente pega a macro, começando aqui falando sobre Robert F. Kennedy. Exatamente, vocês lembram do presidente americano, o Kennedy lá, o John Kennedy, né? Foi presidente americano lá nos anos 60, muito famoso e tudo mais. Pois é, agora a linhagem dos Kennedy estão aí considerando que o Bitcoin possa aí ser justamente o lastro da moeda americana. Então a gente não está falando de um candidato qualquer, um maluco qualquer, não. Nós estamos falando de uma linhagem aí de pessoas muito influentes. Então o Robert F. Kennedy promete lastrear o dólar ao Bitcoin se for eleito presidente dos Estados Unidos, pessoal. Então o pré-candidato democrata à presidência dos Estados Unidos prometeu lastrear progressivamente o dólar com Bitcoin caso seja eleito em 2024. Falando em um evento do Health Device PAC em 19 de julho, Kennedy afirmou que lastrear o dólar com o que ele chamou de moedas fortes, prestem atenção nessa questão que é interessante, o Kennedy está considerando o Bitcoin como uma moeda forte.
Isso aqui, pessoal, parece besta, mas é uma grande mudança de mentalidade. Isso aqui pode fazer as pessoas começarem a acreditar cada vez mais nos fundamentos do Bitcoin, que é o ouro digital, mas ainda precisa se provar no tempo como ouro digital, tá? Então ele fala aqui, ó, com o que ele chamou de moedas fortes, onde ele incluiu o Bitcoin, então incluindo ouro, prata, olha só o que a gente fala aqui no canal, gente, ouro, prata, platina ou Bitcoin poderia contribuir para reestabilizar a economia do país. Olha que interessante. Respaldar o dólar e as obrigações da dívida dos Estados Unidos com ativos tangíveis poderia ajudar a restaurar a força do dólar, controlar a inflação e dar início a uma nova era de estabilidade financeira, paz e prosperidade nos Estados Unidos, pessoal. Olha só então o que o Kennedy está falando, né? Muito interessante essa questão. Isso, claro, acaba beneficiando aí o Bitcoin, né? O Robert Francis Kennedy Jr. é um advogado ambiental e autor americano, sobrinho do presidente John Kennedy e filho de Robert F. Kennedy. Ganhou proeminência por promover visões anti-VA, sabe as picadinhas? É candidato à nomeação democrata para as eleições presidenciais americanas de 2024. Então, muito bacana aí, né, pessoal? Agora falando um pouquinho de macroeconomia e o porquê que eu fico agora um pouco com o pé atrás. Então, ali eu fico otimista pro longo prazo, porque eu acredito que o Bitcoin vai ganhando espaço, vai ganhando confiança da galera, mas no curto prazo vai entrar o porquê que eu fico com o pé atrás. Então, estou otimista para longo prazo, no curto prazo eu fico com o pé atrás e eu vou aprofundar agora por quê. Então é o seguinte, pessoal. Pedidos iniciais por seguro-desemprego vieram aqui fortes, né? Então, vieram abaixo aqui do esperado. Então isso demonstra força do mercado de trabalho, o que pode fazer com que o Fed mantenha as taxas de juros elevadas por muito mais tempo do que o mercado gostaria. Vocês que acompanham o canal já entenderam essa dinâmica, né? E daqui a 5 dias nós teremos a definição da taxa de juros, tanto é que o mercado aqui está precificando com 99,2% de probabilidade, são as apostas do mercado, né? Nos juros futuros, nos contratos futuros. Então, 99,2% do mercado acredita que teremos mais uma elevação de juros de 0,25, né, pessoal? Então ainda tem muita água para rolar nessa questão macroeconômica. E é isso que me deixa um pouco com o pé atrás. Ativos esticados, a gente ainda não viu o pânico do mercado tradicional, né? Então, é isso que me deixa um pouco com o pé atrás e por isso que quem é meu aluno, quem é assinante aqui dos membros, tá vendo que eu ainda mantenho caixa forte, tá? Dentro da gestão de carteira, eu ainda fico um pouco conservador. Embora eu esteja exposto ao risco, eu ainda fico conservador porque eu vejo essas questões fundamentalistas, né, apontando para que a economia americana possa ainda entrar em recessão, certo? A gente tem mais alguns indicadores aqui que o Tavi Costa trouxe, pessoal da Crest Capital, que apontam também para essa direção de problemas lá na economia americana, né? Então, o Tavi fala o seguinte: os pagamentos de juros do governo dos Estados Unidos sobre a dívida federal estão agora mais altos do que os gastos militares anuais, pessoal. Olha só que loucura, o gasto com a dívida e juro alto e dívida aumentando é um veneno para os caras, porque o quanto de dólares eles precisam destinar só para pagar a dívida vai começar a ficar insustentável. O custo da dívida americana tá ficando tão cabuloso, tão impagável, que já passou os gastos militares, pessoal. E isso, provavelmente, é o início de uma tendência. E se nenhuma solução for implementada, outros componentes da agência fiscal podem, em breve, ser limitados pelo custo crescente da dívida. Os caras vão começar a se apertar, vão começar a ficar sem grana e a dívida vai aumentando, o custo dessa dívida vai aumentando conforme os juros sobem. Então é uma mistura bastante tóxica que está acontecendo na economia americana, certo? Vamos aqui para mais um post do Tavi, que ele fala o seguinte: o governo dos Estados Unidos continua operando como se estivesse enfrentando outro lockdown pandêmico sob a perspectiva de gastos fiscais e crescimento da dívida. Então, a dívida, pessoal, já passou os gastos com o setor militar, certo? Mas eles continuam imprimindo mais dinheiro, continuam emitindo mais dívida. Porque ficou insustentável, gente. Então, por isso que talvez essas falas do Kennedy aqui, elas possam ganhar força. Porque eles vão precisar
recuperar a credibilidade do dólar. Essa que é a grande jogada, lastrear o dólar na confiança dos Estados Unidos, dos políticos americanos, da economia americana, pode talvez não ser o suficiente mais daqui para frente, né? Então, a gente já viu em vídeos passados, quando eu falei sobre o fim do padrão ouro, sobre os resets, né? Então a gente teve lá a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, daí acaba a hegemonia da Libra, entra o dólar, daí vem o Bretton Woods, acaba o Bretton Woods. Então, tudo isso, né, pessoal, foram grandes mudanças, certo? E nós podemos estar aí adiante de uma nova grande mudança, né? De uma nova virada de paradigma aí nos próximos anos, certo? A gente está vivenciando a história, isso aqui é muito legal. Então ele fala aqui, né? Observe abaixo o aumento contínuo da emissão de instrumentos de dívida de longo prazo em níveis insustentáveis. Então continuam aí emitindo dívidas para pagar as contas, pessoal. E, claro, o juro subindo e o custo da dívida subindo também. Então isso aqui, pessoal, não é sustentável. Em algum momento, essas anomalias terão que ser corrigidas, certo? Então fiquem espertos aí. Não achem que a gente está no mundo da Frozen, né? Então, o que nós temos aqui de negativo? Justamente essa questão macro, né? Nós temos aqui as bolsas, cara, S&P indo para máxima. Falta aqui quanto para ele bater a máxima, gente? Olha que loucura. Falta aqui 4,8% para o S&P bater máxima, né? Aí, Gabriel, quer ver um negócio? Gabriel, mas então é alta infinita? Calma lá. Olha o que aconteceu, a Nvidia, né? Puxando bastante as ações, mas olha o que aconteceu, cara, lá em 2000. A Nvidia, olha esse padrão de distribuição aqui, pessoal. A Nvidia tem uma primeira queda, certo? Ela cai 68%. E muitas pessoas, eu acredito que lá em 2001 aqui, pessoal, falaram, caiu 68%, pô, já corrigiu bastante, alta infinita agora, né? Beleza, aí ela faz um movimento para prender as sardinhas no topo, que é o que eu acredito que a gente está vivenciando agora. O movimento para prender as sardinhas no topo. Essa é a minha opinião, certo? E aí, a Nvidia sobe 425%. A Nvidia, é um exemplo que eu estou dando para vocês, ela estava subindo 425%, enquanto o Nasdaq, aqui embaixo, ó, estava derretendo. Então perceba que o mercado estava crashando, mas existiam ativos que estavam subindo, ignorando esses fatos. É a euforia do mercado, a narrativa, né? Mas a realidade vem à tona. Então, após uma queda de quase 70% e subir 400%, depois vem uma grande correção de 90% na Nvidia e assim chegamos ao fundo da Nasdaq em 2002. Esse movimento corretivo da Nasdaq começa em 2000 e termina em setembro de 2002, pessoal. É mais de 2 anos ali de correção, né? E dentro dessa correção, a gente teve algumas altas, porque o mercado, no curto prazo, ele é ganancioso, ele é emocionado, ele não leva em consideração o racional, os números. Hoje eu vejo a galera ignorando os números. Hoje eu vejo a galera ignorando que os múltiplos estão elevadíssimos. Então é isso que me assusta um pouco. E por isso que eu acredito que ainda um movimento como esse aqui, ó, para finalizar o ciclo, para limpar o ciclo, é necessário. Nós ainda estamos vivendo o ciclo iniciado em 2008, certo? E em algum momento esse ciclo tem que limpar os excessos para que um novo inicie, ok? Então é por isso que eu fico um pouco com o pé atrás de entrar tudo em criptos. Mas isso não pode ser ignorado. A gente não pode ignorar que o Bitcoin está 50% mais barato. 29 mil dólares, né, pessoal? É mais de 50% mais barato. Porque no topo ele estava 68 mil. Então isso a gente não pode descartar. Ainda mais com essas questões de o Bitcoin, por exemplo, tendo a possibilidade de ter ETFs novos, ser negociado pela BlackRock, ser considerado um ativo de reserva de valor, ser o lastro do dólar. Imagina se isso acontece, pessoal. O Bitcoin vai explodir, vai para cima de 150 mil dólares, vai disparar. Então, se a gente levar isso em consideração, o Bitcoin está barato. E as altcoins mais baratas ainda, né, pessoal? Olha aqui, por exemplo, a OneInt. Olha lá. Cara, a galera fala, perdeu o bonde. Aonde que perdeu o bonde? O negócio está corrigindo 95%. Gabriel, pode corrigir mais? É claro que pode, tudo pode acontecer. Principalmente se o S&P corrigir. Esse é o meu maior medo hoje, certo? O S&P corrigir. Porque tudo indica que ele deveria ter uma correção, né? Quando a gente fala de ciclo psicológico e tal. Então,
O mercado tradicional é que está esticado, e se ele corrigir, pode acontecer o flight to quality, a busca por liquidez, e os ativos de risco todos corrigirem ao mesmo tempo. Mas a gente não pode descartar que as altcoins estão baratas, pessoal. 95% de desconto na OneInt. Aqui a Chainlink, olha que coisa linda, pessoal. Do topo até agora, já corrigiu 85%, então tá nas mínimas, né? Ah, Gabriel, eu perdi o bonde. Tá nas mínimas. Essa que é a grande jogada, né, pessoal? Então tem várias criptos aí que estão descontadas. Uniswap também tá nas mínimas, pessoal. Tá tudo nas mínimas, né? Então você que quer comprar, cara, e ter o seu gerenciamento de risco, né? Às vezes pode ser interessante. Mas entenda que existem riscos ainda e por isso que talvez ter um pouquinho de caixa possa ser interessante. Aí você tem que fazer a sua gestão de risco. A Uniswap aqui, por exemplo, 95% de queda, né, pessoal? Pode cair mais, tudo pode acontecer se o S&P despencar, que é o que eu acredito que deveria acontecer para que esse ciclo fosse reiniciado, digamos assim, né? Eu não considero 2020 como reinício de ciclo, porque não foi uma limpeza dos excessos, pelo contrário, ali criaram mais excessos ainda. Então esses excessos precisam ser expurgados, né, para que esse ciclo reinicie. Isso aqui, pessoal, pode demorar muito tempo ainda. Então o que eu estou dizendo aqui para vocês é, temos uma questão macro que exige com que você fique um pouco gerenciando o risco, digamos assim, mas, claro, a gente não pode negar que olhando isoladamente as criptos, elas estão baratas e podem trazer grandes oportunidades, tá? Então a gente tem essas duas questões aí para você levar em consideração. Beleza, pessoal? Aqui no Brasil, eu já vejo também algumas oportunidades, algumas ações baratas, certo? Que eu estou comprando. Quem é aluno do Clube dos Capitalistas 2.0 e membro do canal tem acesso a essas atualizações com fins educacionais. Inclusive saiu agora, recentemente, uma atualização da carteira, para quem quiser assistir. E eu vou deixar a recomendação de uma série também, para quem quiser assistir, que se chama Enron, Os Mais Espertos da Sala, que fala justamente sobre o escândalo da Enron que crashou lá na bolha das .com, né? Então, para você entender como esses cisnes negros aparecem e as narrativas são quebradas, essa série vai te ajudar a entender. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida. Então, sim, nós estamos diante de um cenário positivo para as criptos. O que me deixa preocupado ali é justamente a macro, é uma possível busca por liquidez, certo? É só isso. Quando você entender isso, aí o que você vai fazer? Você vai gerenciar risco, né? É o que a gente fala. Nem 100% dentro, nem 100% fora, sempre assumindo humildade perante a incerteza, tá bom? Tem atualização aí para quem é membro, então. E também, para você que quiser negociar criptos com a BingX, o link está na descrição, também tem o QR Code na tela. Você pode fazer a sua conta aí na BingX. A gente vai começar a negociar por lá, também vai ter a novidade do Copy Trade para vocês em breve, que a gente vai estar lançando. Só quem fazer a conta pelo nosso link vai poder acessar o Copy Trade e para quem não gosta de fazer o KYC, fica tranquilo que na BingX não precisa, tá bom? Finalizamos por aqui. Até a próxima, seu capitalista. Tchau, tchau.